É a hora da verdade na briga pelas últimas vagas de 2026. E tem 3 pilotos cientes de que o que fizerem nas próximas semanas vai decidir se eles permanecem ou não na Fórmula 1. As equipes da Red Bull estão no centro de tudo. Max Verstappen está garantido para 2026, mas os outros 3 pilotos do grupo Red Bull podem mudar de equipe ou simplesmente perder seu lugar. E não haverá mais vaga na Fórmula 1 para quem sair, já que a Alpine descartou a contratação de qualquer piloto rejeitado pela Red Bull. A disputa para ser companheiro de Verstappen em 2026 é uma luta direta entre o atual piloto Yuki Tsunoda, que tem enfrentado dificuldades, e o novato Isaac Hadjar. Hadjar é o grande favorito. Tudo indica que ele será o escolhido, e ele não acha que essa mudança seria muito cedo. Na verdade, ele acha que subir para a Red Bull no primeiro ano do novo regulamento, com um carro que terá novas características, será muito mais fácil do que quando Tsunoda e Liam Lawson chegaram à Red Bull e tiveram que lidar com o carro atual e suas particularidades, que apenas Verstappen consegue dominar. Helmut Marko disse que a Red Bull não decidirá nada até o Grande Prêmio do México, no próximo mês, mas até lá serão apenas 3 corridas e a luta para ser o companheiro de Verstappen está pendendo para um só piloto. Baku foi uma pequena reviravolta nessa trama. Tsunoda teve seu melhor fim de semana na Red Bull até agora, e Hadjar desperdiçou as chances de um resultado muito melhor do que o 10º lugar. Mas isso não basta para mudar a tendência. Logo depois de Monza, a publicação alemã Automotor Rundsport garantiu que a promoção de Hadjar para a Red Bull em 2026 já estava fechada. Perguntamos a Hadjar em Baku se ele sabe para quem vai correr no próximo ano, e a resposta foi: não, eu tenho uma ideia, mas não sei. E se a ida de Hadjar para a Red Bull parece certa, pode ser que Tsunoda não volte para a Racing Bulls, já que o plano da Red Bull é dar essa vaga para seu piloto de Fórmula 2, Armin Lindblad. Assim, só restaria uma vaga para Lawson ou Tsunoda na Racing Bulls, e a grande a chance de quem perder essa briga ficar fora da Fórmula 1. O chefe da Red Bull, Laurent Mekies, declarou logo depois de Monza que Tsunoda precisava melhorar seu ritmo de corrida para manter sua vaga. Mekies queria provas claras do que Tsunoda pode fazer nos grandes prêmios e ficou bem impressionado com o que viu em Baku. Ok, Tsunoda ainda ficou preso em 3 de DRS, foi ultrapassado por Lawson com pneus frios e terminou apenas em 6º, enquanto Verstappen dominava. Mas Mekies disse que não foi apenas seu melhor resultado, foi também seu melhor ritmo de corrida conosco. Mekies afirmou que quando o tráfego permitia, Tsunoda ficou entre 2 e 4 décimos de segundo por volta dos tempos de Verstappen, e ficou satisfeito com isso, considerando o ritmo fortíssimo de Verstappen em Baku. Tsunoda estava muito mais confiante no Azerbaijão por causa de uma mudança que começou com o cancelamento das férias de agosto. Logo depois do Grande Prêmio da Hungria, que foi péssimo para a Red Bull, ele foi direto para a Inglaterra para fazer uma série de sessões no simulador. Foi numa dessas sessões, depois de Monza, que Tsunoda chegou à enorme virada que ele demonstrou em Baku. Ele não revelou se essa mudança foi no acerto ou no estilo de pilotagem, mas sentiu que fez uma enorme diferença no gerenciamento dos pneus na corrida. Mekies conheceu bem Tsunoda nos 7 anos que tiveram juntos na Racing Bulls, e é claro que ele quer que Tsunoda tenha sucesso e mostre a performance de que ele tem certeza que o piloto japonês é capaz. Com o pouco tempo que resta para a decisão, isso pode ser muito pouco ou tarde demais para que a Red Bull decida manter Tsunoda na equipe principal. Mas se a virada continuar, ele pode ter chances de pelo menos voltar para a Racing Bulls, embora isso não dependa só dele. Pro azar de Tsunoda, seu melhor fim de semana na Red Bull coincidiu com a melhor apresentação de Lawson na Fórmula 1, que mesmo com o Racing Bulls, superou o Red Bull de Tsunoda na luta pelo 5º lugar. Para Lawson, não poderia haver um momento melhor para ter um fim de semana tão positivo. Ele conquistou o 3º lugar nas condições difíceis do Qualify e, na corrida, só perdeu posições para as 2 Mercedes, que estavam bem mais rápidas. Depois de ter sua corrida em Zandvoort arruinada por um choque com Carlos Sainz e ter um toque com Tsunoda em Monza, Lawson voltou à forma que o colocou entre os 8 primeiros em 7 corridas antes das férias de agosto. Não houve muita diferença entre os ritmos dele e o de Hadjar durante todo o fim de semana, como tem ocorrido nos últimos meses, desde que Lawson superou o choque da demissão da Red Bull.
Mas em Baku, Lawson foi perfeito na hora certa, enquanto Hadjar cometia erros que custaram caro tanto na classificação quanto na corrida, e sempre na mesma curva. Isso pode ajudar Lawson quando a Red Bull decidir o destino de seus pilotos, mas ele não está na disputa pela equipe principal. Isso está fora de cogitação por causa de suas duas desastrosas participações como companheiro de Verstappen no início desse ano. Mas se Lawson continuar a pontuar consistentemente, talvez ele consiga convencer a Red Bull que é o piloto de referência ideal para Lindblad na Racing Bulls. Especialmente porque vai ser preciso uma referência para Lindblad. A temporada de estreia dele na Fórmula 2 começou bem, vencendo a corrida principal na Espanha, mas se seguiram 3 meses caóticos e ele caiu de terceiro para sétimo na classificação. Mesmo assim, a Red Bull acredita firmemente no potencial desse jovem de 18 anos, tanto que pediu à FIA uma isenção para ele obter a superlicença de Fórmula 1 quando ainda tinha 17 anos, para o caso da equipe precisar dele na Fórmula 1. Ela está olhando para os melhores momentos dele, não os medianos, como se fez na análise das participações de Ollie Burman e Kimi Antonelli na Fórmula 2. Quando a Red Bull começou a pensar em colocar Lindblad na Racing Bulls em 2026, tanto Tsunoda quanto Lawson estavam em dificuldades. Se eles melhorarem, quem sabe a Red Bull decida manter os dois e deixar Lindblad na Fórmula 2 mais um ano. Mas Lawson e Tsunoda não podem contar com isso. É melhor assumirem que, por enquanto, eles estão disputando apenas uma vaga. Antes de Baku, Lawson admitiu que os únicos objetivos de toda a sua carreira eram chegar à Fórmula 1 e depois conseguir uma vaga na Red Bull. Ele conseguiu os 2 objetivos, mas o segundo não durou muito, e agora ele pode ter que pensar em alternativas. Lawson insinuou que teve conversas com outras equipes, mas nada indica que ele ou Tsunoda terão outras opções. A Alpine é outra equipe que andou pensando no que fazer com sua segunda vaga. Como Tsunoda e Lawson parecem bem competitivos quando não estão em carros da Red Bull Racing, dá para pensar que quem fosse dispensado poderia parar na Alpine. Mas não, essa porta está fechada. O chefe da equipe, Flavio Briatore, afirmou em Baku que não está pensando em ninguém além de Franco Colapinto, o piloto atual, e do reserva Paul Aron, para ser o companheiro de Pierre Gasly em 2026. Briatore não vê ninguém no grid atual como uma alternativa viável. Seu resumo foi dizer: tire o Max, o resto, e deu de ombros. Essa avaliação inclui não só Liam Yuki, mas também todo mundo à exceção de Max Verstappen. Mas talvez a má forma da Alpine em 2025 suavize essa crítica. Flávio também desdenhou de quase todos os pilotos da Fórmula 1 quando disse que os caras bons chegam fazendo barulho. O homem que levou Michael Schumacher e Fernando Alonso a títulos da Fórmula 1 com as equipes Benetton e Renault se referiu ao ritmo de Schumacher no carro de endurance da Mercedes e aos primeiros testes de Alonso com a Fórmula 1 como esse tipo de barulho. E também disse que a Fórmula 2 atual, com seus altos e baixos, impede qualquer conclusão, ao contrário do que acontecia nos dias de Nico Rosberg e Lewis Hamilton na GP2. Então, como ele descarta o resto do grid da Fórmula 1 de 2025 e da Fórmula 2 atual, só restam Colapinto e Aron em sua lista. Terceiro atrás de Gabriel Bortoleto e Hadjar na Fórmula 2 no ano passado, Aron, de 21 anos, pode se tornar o primeiro piloto da Estônia na Fórmula 1. Ele deixou boa impressão no treino livre que fez quando foi emprestado para a Alpine pela Sauber. Briatore disse que ele é um cara muito legal, um piloto muito rápido. Isso não é exatamente um barulho, mas é um elogio maior do que os que Briatore dedicou aos outros pilotos. Quanto a Colapinto, Briatore parece finalmente ter percebido que se fez muita pressão sobre ele quando lhe deram a vaga de Jack Durham e disseram para ele marcar pontos, ser rápido e não bater. 3 objetivos em que ele falhou. E quanto a Durham, ele não estava na lista de Briatore para 2026, apesar da equipe ter dito que sua demissão em maio era apenas para permitir uma avaliação temporária de Colapinto. Com Colapinto finalmente mais confortável com o Alpine e se aproximando de Gasly, Briatore agora diz que ele só precisou de 6 a 8 corridas para se ajustar, sugerindo que a Sauber e a Mercedes tiveram experiências semelhantes com Bortoleto e Antonelli,
e agora se está vendo o verdadeiro potencial deles. Isso dá a Colapinto um pouco de espaço para respirar, mas não é exatamente uma confirmação entusiástica. Se Aaron for o escolhido, vai ser difícil para Colapinto voltar ao grid. Pode ser o fim de sua carreira na Fórmula 1. Embora a Alpine esteja atualmente na parte de trás do grid, firme na direção do último lugar no campeonato de construtores, ela espera melhorar muito com os novos regulamentos no próximo ano, quando terá motores Mercedes. E embora pareça que Briatore esteja um pouco morno em relação tanto a Colapinto quanto a Aaron, sua lógica parece ser que se ninguém em equipes rivais ou na base da Fórmula 1 impressiona, é melhor ficar com Colapinto ou Aaron, que a equipe já conhece e que já conhecem a equipe e os carros. Mas isso significa que esse ano, quando tanto Lawson quanto Tsunoda realizaram o sonho de toda a vida de conquistar uma vaga na principal equipe da Fórmula 1, pode terminar com um deles saindo definitivamente da Fórmula 1.